Em 1964, na cidade de Oregon, nos Estados Unidos, um treinador de atletismo e um ex-atleta da modalidade, Bill Bowerman e Philip King, fundavam a marca que hoje seria considerada por muitos a maior e mais autêntica marca de roupas e calçados do mundo. Pouco antes do início dessa trajetória empreendedora, Phil acabava de passar pela Universidade de Oregon, onde conheceu o treinador Bill Bowerman no time de atletismo da escola. Além de seu perfil extremamente competitivo, Bowerman mostrou uma obsessão por aperfeiçoar os calçados de corrida da equipe, constantemente alterando as características dos modelos disponíveis após aprender algumas técnicas com um sapateiro local. Knight, logo após a sua formatura, em 1962, viajou para o Japão, onde conseguiu fechar um acordo com um grupo de empresários japoneses para exportar os populares sapatos Tiger para os Estados Unidos. O treinador Bowerman apoiou a teoria do seu aluno e ambos definiram um acordo comercial de 50% para a criação de uma nova empresa, fundada em Oregon em 25 de janeiro de 1964, a Blue Ribbon Sports, empresa essa que viria a se tornar referência quando o assunto é design, qualidade e marketing no mundo dos artigos e equipamentos esportivos. A ideia original da dupla era importar os calçados do Japão e vender a baixo custo no mercado norte-americano, com bom custo-benefício e alta tecnologia, sendo uma saída ao monopólio das alemãs Adidas e Puma. Nessa época, Nike costumava vender os seus tênis no porta-malas de seu carro depois de eventos esportivos e de corrida. 14 anos depois, em 1978, a Blue Ribbon Sports tornou-se oficialmente a Nike como conhecemos hoje em dia, após encerrarem sua afiliação com as distribuidoras japonesas devido à marca ter sido acusada nos tribunais de plagiar o modelo Tiger e vendê-lo sob uma nova linha esportiva em outro país. Assim, a dupla de fundadores decidiu alterar o nome da companhia e, após a sugestão de um funcionário, batizaram-a de Nike, remetendo à deusa grega da força, velocidade e vitória. Junto ao novo nome, veio o famoso emblema swoosh, criado por uma estudante de design da Universidade de Portland que cobrou meros $35 pelo trabalho. Logo que a marca teve sua identidade visual trocada, a expansão da Nike teve início, quando a companhia começou suas operações na América do Sul e na Europa. No mesmo ano, a empresa desenvolveu o departamento de futebol, investindo em marketing esportivo com diversos atletas. Em 1980, a Nike criou seu primeiro laboratório de pesquisas, segmento que seria responsável pela análise e testes de ergonomia e biomecânica para o desenvolvimento de novos calçados. Porém, a empresa começou a expandir de verdade quando começou a se relacionar diretamente com os atletas de alto nível, como fez em 1984, quando fechou parceria com o astro em ascensão da NBA, Michael Jordan, que colaborou com a marca de materiais esportivos para remodelar a silhueta do Jumpman em um novo design de tênis mais arrojado. O lançamento permitiu que a Nike, que era conhecida por seus tênis de corrida, abrisse os horizontes para outros esportes, inclusive o basquete, modalidade com pouco investimento da marca na época. Depois do primeiro Air Jordan, outros 34 modelos diferentes foram lançados. Com algumas peças valendo milhares de dólares, o tênis acumula fãs até hoje pelo mundo e foi um dos principais produtos que tornaram a Nike uma das marcas mais reconhecidas e populares do mundo nos esportes e da moda. Porém, nem tudo são flores e por trás dos seus produtos estilosos e campanhas de marketing impactante, existe um lado obscuro da marca que tem sido duramente criticado ao longo dos anos. Reivindicações quanto às condições de trabalho e às longas jornadas que os trabalhadores são submetidos configuram em algumas das fábricas da Nike um trabalho análogo à escravidão. Escândalos de doping, trabalho infantil e assédio também foram temas que estiveram envolvidos com o nome da grande marca da indústria têxtil. A Nike, assim como outras grandes marcas que atingiram proporções globais, optou por terceirizar sua produção para países como Índia, Bangladesh e China. O motivo delas optarem por esses países? A mão de obra barata. Uma estratégia de uso de mão de obra barata permite que a empresa reduza seus custos de produção e também aumente sua capacidade de atender a enorme demanda do mercado de maneira mais rápida e eficiente, mas também levanta dúvidas e preocupações sobre como o trabalho é executado dentro da indústria. E é exatamente isso que acontece em várias das fábricas terceirizadas da Nike, onde muitos trabalhadores enfrentam longas horas de trabalho, salários baixos, falta de direitos trabalhistas e condições precárias de saúde e segurança.
Pautas como essa têm sido abordadas por parte de ativistas e organizações de direitos humanos. Embora a empresa tenha implementado medidas para melhorar suas práticas de trabalho, ao longo dos anos essa questão ainda persiste em algumas de suas fábricas terceirizadas. Em alguns casos, os trabalhadores são forçados a uma rotina de 12 a 15 horas por dia, o que totalizam cerca de 64 horas semanais e violam leis trabalhistas locais e internacionais. Mas essa exploração não é algo novo na Nike. No ano de 1990, a empresa foi denunciada pela utilização de trabalho infantil e mão de obra escrava em fábricas terceirizadas da Indonésia. Nesse período, o garoto propaganda da marca, Michael Jordan, teve que explicar o porquê associava o seu nome e sua imagem a uma linha de tênis fabricada por crianças, remuneradas com 22 centavos de dólar por hora. Mas esse não é o único problema que a Nike tem tido em relação às condições de trabalho. A marca também tem sido acusada de contribuir para a poluição da água e do ar, bem como para a degradação ambiental em algumas áreas onde suas fábricas estão localizadas. Essas preocupações estão relacionadas ao uso intensivo de recursos naturais, à geração de resíduos e à emissão de poluentes durante o processo de produção. Esses acontecimentos motivaram o Greenpeace, ONG que é responsável pelas pautas relacionadas ao meio ambiente, a divulgarem um relatório acusando mega empresas do setor têxtil de manterem relações comerciais com empresas terceirizadas cujas fábricas estariam lançando um coquetel de produtos químicos perigosos nas águas chinesas. Na lista aparecem gigantes como Nike, juntamente com outras empresas do setor esportivo, como Adidas, Puma e Lacoste. Jeffrey Brown, um ex-médico endocrinologista da comissão da Nike, e Alberto Salazar, treinador do Nike Oregon Project, um projeto desenvolvido em 2001 com o objetivo de treinar atletas americanos de corrida e levá-los ao topo no esporte de alto rendimento. Projeto esse que revelou grandes nomes, incluindo o medalhista olímpico Mo Farah e o renomado maratonista Galen Rupp. Esses são dois dos nomes que protagonizaram o esquema de doping que chocou o mundo do esporte em 2018. As investigações sobre Salazar e Brown começaram em 2015, quando um painel independente descobriu que ambos possuíam e traficavam uma substância proibida para melhorar o desempenho dos atletas sem que eles soubessem. O anúncio da USADA, agência antidoping dos Estados Unidos, afirmou que a investigação incluía 30 testemunhas, 5.780 páginas de transcrições e 2.000 evidências. Com isso, a agência apresentou suas acusações contra Salazar e Brown em março de 2017, onde denunciavam os dois de orquestrar e facilitar práticas de doping. A dupla, no entanto, contestou as acusações com o apoio de advogados pagos pela Nike e o caso foi para a Associação Americana de Arbitragem, onde Salazar negou veementemente todas as acusações ao longo do processo. E em uma declaração no site oficial do Projeto Oregon, escreveu que estava chocado com o resultado e que durante a investigação, ele e seus atletas sofreram tratamento indevido da agência, e também assegurou que o código fosse rigorosamente seguido e que o Projeto Oregon nunca permitiu e nunca permitirá o doping. Entretanto, essa declaração veio à tona quando os próprios atletas que trabalharam com Alberto na época contaram a verdade sobre os bastidores do projeto e alegavam que, enquanto atuavam no projeto Oregon, Salazar e Dr. Brown demonstravam que vencer era mais importante do que a saúde e o bem-estar dos atletas que eles juravam proteger. Por fim, as acusações foram finalmente provadas em 2019 e Salazar, juntamente com Jeffrey, foram suspensos por 4 anos do esporte. Mo Farah e Galen Rupp e vários outros atletas romperam seus laços com Salazar e a Nike Oregon logo no começo do processo em 2017, recorrendo a novos treinadores e novos patrocínios. Até mesmo porque atletas como esses nunca quebraram qualquer regra ou falharam em um teste de doping. As acusações foram contra Alberto e Brown, que usavam de substâncias proibidas sem o consentimento dos atletas. Todo esse caso em torno dos dois dirigentes obrigou a Nike a encerrar, em 2019, seu projeto que havia sendo desenvolvido há mais de 15 anos e tornando atletas americanos em verdadeiras potências mundiais do atletismo. Sem dúvidas, a Nike é uma das, ou se não a maior empresa do mundo esportivo, com uma história de superação e força de vontade que algumas vezes foi manchada por certos acontecimentos. A marca construiu um verdadeiro império, se tornando a marca esportiva que mais gerou receita em 2021 e também uma das maiores em valor de mercado, perdendo apenas para as incontroláveis Big Techs, as gigantes da tecnologia que controlam a nossa vida e as nossas percepções. Essas empresas têm acesso aos nossos dados, influenciam nossas escolhas
escolhas e moldam nossas experiências online. Nesse vídeo, eu te explico melhor sobre o poder que essas empresas têm e como elas controlam o mundo e a economia. Então você precisa assistir esse vídeo para não ser refém dessas grandes empresas sem saber como elas funcionam de verdade. Mas antes, não saia do vídeo sem deixar o seu like e se inscrever para novos conteúdos como esse. Eu me despeço por aqui e até mais.